Daniel, capítulo 11. O capítulo é longo e nós vamos fazer a leitura à medida que a gente for vendo cada ponto da mensagem. Daniel, capítulo 11. Mas para início eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 32. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos por esse dia, por essa manhã em que o Senhor nos permite estarmos na tua casa para louvarmos e cultuarmos o teu nome, Deus. E nesse momento que estamos diante da tua palavra, iremos ouvi-la, iremos meditar nela, Pai. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor revele, Deus, a tua vontade para nós nessa manhã, através da tua palavra. Que sejamos edificados, transformados e vivificados. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, que ele possa, ó Deus, visitar cada um que está ouvindo nesse momento, para que essa palavra possa de fato gerar frutos. É no nome de Jesus que nós oramos e clamamos por isso. Amém. Por que a gente tem que estudar história? Eu sou meio suspeito para falar de história porque eu tenho formação nessa área, eu dei aula de história aí nos últimos 4 anos. E uma das dificuldades que eu mais via nos alunos é como eles achavam enfadonho a história. Como eles não tinham paciência, muitas vezes por causa das abordagens, né, que os outros professores davam, ou ainda eles se perguntavam, para que eu vou estudar isso? Para que eu vou estudar sobre gente morta? Por que eu tenho que estudar uma coisa que aconteceu há tanto tempo, num lugar onde eu nunca ouvi falar, eu não vou, não faz diferença para mim, por que eu tenho que estudar história? E eu posso até admitir que algumas vezes é cansativo a gente estudar, até mesmo para quem gosta. E numa primeira leitura, isso pode até acontecer aqui em Daniel 11. Parece aquele tipo de história maçante, com intrigas, com reis, com guerras, com traição, com morte, conflitos, alianças. Mas ao mesmo tempo, queridos, em que a gente possa ser tentado a olhar para essa história de uma forma enfadonha, cansativa, eu convido você nessa manhã a olhar para esse texto de uma forma diferente, sem preconceitos com a história, mas percebendo que no enredo da história, que no decorrer da história, nós podemos ver e perceber a mão do Senhor conduzindo todas as coisas. E como isso pode encorajar as nossas vidas, nos levando a glorificar ao nosso Deus cada vez mais, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Conforme ouvimos no domingo passado, os últimos 3 capítulos de Daniel, ele dizem respeito a uma grande sessão sobre a última visão que o Senhor concedeu ao seu profeta. E ela acontece no 3º ano do reinado de Ciro. Nesse período foi quando os judeus eles começaram a retornar do cativeiro na Babilônia e se estabelecer novamente ali em Jerusalém para reconstruir o templo, para restabelecer o culto ali naquele lugar. Mas aqueles irmãos estavam enfrentando grande oposição dos seus inimigos, daqueles que estavam na terra ainda. E rapidamente eles abandonaram o trabalho de reconstruir o templo, de retornar as coisas ao normal, e eles estavam vivendo basicamente uma vida de manutenção.
a uma vida onde o foco deles era simplesmente a sobrevivência. E diante da dificuldade que esses irmãos do pós-exílio eles estavam enfrentando, Daniel orou, jejuou, pranteou, se consagrou ao Senhor durante 3 semanas. E essa visão que nós temos aqui no capítulo 11 é justamente uma resposta do Senhor à oração de Daniel nesse contexto em que o povo estava vivendo. Os 3 últimos capítulos são parte de uma grande preparação para o fim, não apenas desse livro, mas uma vez que nós temos aqui uma linguagem apocalíptica, ele também está presente desde o capítulo 7, nós observamos que é uma preparação também para o final escatológico. Isso é uma mensagem para nós também hoje, como igreja, estarmos nos preparando. E no capítulo 10 nós tivemos uma grande introdução a respeito do que viria nos capítulos 11 e 12. E aqui, de fato, no capítulo 11 nós temos essa visão de Daniel. E se você tem acompanhado essa série de exposições nesse livro, se você tem lido aí na sua casa, você vai perceber que o conteúdo da visão no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, e ver essa visão aqui agora do capítulo 11, elas são bem parecidas. E, de fato, essas 3 visões, elas são indispensáveis para a gente entender e entender corretamente qual a mensagem por detrás aqui do capítulo 11. Em ambas essas visões, inclusive nessa última, nós percebemos que o enredo da história, o roteiro de toda a história, a sua disposição, os personagens, os cenários, os conflitos, as guerras, tudo isso está debaixo do controle do nosso Deus, que é o Senhor da história. Portanto, nessa manhã eu convido você a estar se preparando para o final, vislumbrando o controle de Deus sobre a história, entre guerras e rumores de guerras. E, em primeiro lugar, entre guerras e rumores de guerras, precisamos saber que Deus está no controle. Entre guerras e rumores de guerras, Deus está no controle. Veja os versículos 1 até o versículo 19. Mas eu, no primeiro ano de Dario Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Esse será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo dos anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos, e ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois, este avançará contra o rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul.
Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá pressa, com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará nas tuas mãos. Resolverá vir com força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. A visão de Daniel começa como no capítulo 8. Lá também acontece e ele descreve um sumário dos impérios persa e grego. Depois de Ciro, que era o governante aqui quando Daniel teve essa visão, mais 3 reis se levantarão na Pérsia, e então um quarto, que será muito rico, muito poderoso, e entraria em conflito com a Grécia. Esse quarto rei, ele se remete a Xerxes I, ou Assuero, aquele homem que se casou com a rainha Esther. E o capítulo ele vai descrevendo aqui a queda do Império Persa, até surgir o Império Grego. Um grande rei é descrito aqui, e nós temos então Alexandre o Grande. Ele foi um grande conquistador, conquistou rapidamente uma grande quantidade de terra, mas ele morreu sem deixar nenhum herdeiro. E logo seu reino foi dividido entre quatro sucessores, 4 partes. E aqui na visão de Daniel, nós temos o foco em 2 dessas partes. Nós temos aqui os reis do sul, que são os Ptolomeus, que têm a sede no Egito, e os Seleucidas, os reis do norte, que tinham a sua base na Babilônia. Então, ao longo desse capítulo, nós vamos perceber sempre um conflito entre os reis do sul, os Ptolomeus, com base no Egito, e os reis do norte, os Seleucidas, com base na Babilônia. E esses conflitos vão se arrastar durante todo o período pós-exílico, desde o ano 350 antes de Cristo até o ano 60 antes de Cristo. Esse período também é conhecido como um período interbíblico, período do silêncio. Se você for observar na sua Bíblia, depois do último livro do Antigo Testamento até o Novo Testamento, você não vai ter nada. É um período do silêncio. Durante esse período, grandes conflitos aconteceram entre os reis do norte e os reis do sul. E é interessante como essas descrições aqui, contidas no capítulo 11, todas se cumpriram ao pé da letra. A palavra do Senhor, a promessa do Senhor, a visão concedida a Daniel, toda ela foi cumprida à risca. Só para os irmãos terem um exemplo aqui, os acontecimentos do verso 6 ao verso 8, eles são plenamente cumpridos. Por volta do ano 250 a.C., Ptolomeu II, ele rei do sul, fez uma tentativa de estabelecer a paz com Antíoco II, rei do norte. Para isso, ele deu a sua filha Berenice em casamento. O plano de Antíoco era o seguinte: ele teria que se divorciar da sua primeira esposa, Laódice, e deserdar todos os seus filhos. Mas a sua esposa, ela descobriu esse complô e matou tanto Antíoco como Berenice, como todos os seus filhos.
No mesmo ano, o pai de Berenice morreu no Egito e foi sucedido pelo irmão dela, que é o renovo da sua linhagem, como a gente percebe no versículo 7. Ele invadiu o reino Seleucida, conquistou sua capital, exatamente como Daniel 11 havia predito. Se a gente for olhar aqui, gastar tempo para ver cada registro desse, nós vamos perceber que cada uma foi cumprida de maneira plena, à risca, como nós estamos aqui nas Escrituras. Os elementos aqui destacados, entre o verso 1 até o verso 19, parece ser uma sequência sem fim aqui de guerra, paz, alianças, casamentos, conflitos, política, que parece que nunca chega a uma conclusão. O poder dessas duas potências, do norte e do sul, é semelhante a um pêndulo. Ele vai e volta, mas nunca para, nunca se estabelece, nunca se firma. Apesar de todos os esforços, das armas, das guerras, das riquezas, das estratégias, nenhuma delas é capaz de manter a paz, de se manter firme. Todas essas coisas, todas essas estratégias humanas para controlar o domínio na história, elas fracassam. Esse texto aqui, meus irmãos, demonstra uma profunda perspectiva de como é a história. Por um lado, a história é uma sucessão de contínuas guerras, rumores de guerras, no qual governantes humanos buscam manter o seu domínio, o seu poder, através da astúcia, através das guerras. No entanto, esses governos, embora pareçam prosperar, os desígnios deles não levam a nada. Todos esses reinos possuem um fim. Tem início e tem fim. Eles sucumbem, eles caem, muitas vezes na mesma velocidade em que eles sobem rapidamente, assim também eles desmoronam. O poder na terra muda, nunca encontra descanso permanente enquanto conflitam, armam suas estratégias. Eles correm atrás do vento, correm atrás das coisas que vão embora rapidamente. Tudo é vaidade, como já diria o pregador em Eclesiastes. E a aplicação aqui desses versos para os primeiros leitores na época de Daniel era que eles deveriam ser perseverantes, deveriam confiar no Senhor. O povo de Deus, no meio dessas guerras, rumores de guerra, eles estavam no meio desse conflito. E em muitos momentos sofrendo na pele os conflitos que estavam acontecendo. Mas Daniel exorta aqui a esses irmãos: permaneçam firmes, permaneçam perseverantes no Senhor, por saber que até mesmo esses soberanos do mundo, eles vão tropeçar, eles vão cair e não serão encontrados. Há um dever aqui para cada um de nós hoje. Assim como havia para as pequenas congregações judaicas daquela época, precisamos preservar a nossa fé em tempo de tribulação, em tempo de provação, em tempo de guerra. O livro de Daniel como todo, desde a narrativa inicial até aqui nessa parte onde ele prediz o futuro, as profecias, nos mostra que Deus tem nas suas mãos o controle de toda a história. Cada acontecimento, um fio de cabelo não cai da sua cabeça se não for permissão do Senhor. Nenhum governo sobe ou cai se não for permissão do Senhor. Nenhuma epidemia entra no mundo e sai se não for permissão do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Ele governa tudo. Aqueles irmãos, aquele povo de Deus naquele período deveria confiar e perseverar sabendo, na certeza de que Deus não entregou o seu povo nas mãos desses governantes meramente para que eles vivessem a sua própria sorte, mas que Deus iria acompanhá-los até o outro lado.
Nós estamos nessa história, no meio de tantos conflitos, no meio de tanto caos, mas sabemos que Deus, o Deus que nos trouxe aqui, que nos colocou aqui, Ele nos conduz até o outro lado da história. Ele nos conduz até a linha de chegada. O reino do nosso Deus é um reino eterno, ele não se acaba, o nosso futuro está garantido, o nosso tesouro é eterno. Nós olhamos para a história com uma outra perspectiva, não apenas olhando para o aqui e o agora, mas nós podemos contemplar a linha de chegada da história, percebendo o controle de Deus do início até o fim. Nós podemos confiar e descansar, mesmo em meio aos conflitos desse mundo, mesmo em meio às perseguições, tribulações e dificuldades, em meio a guerras e rumores de guerras. Descanse no cuidado do Senhor. Descanse porque Ele está no controle da sua vida. Nós precisamos nutrir no nosso coração a verdade bíblica que Deus é soberano, de que Deus está no controle. Está no controle do universo, mas está no controle da sua vida. Ele é onipotente, Ele é sábio, Ele é bom. Ele não faz rascunhos, mas Ele tem toda a história escrita, do início ao fim, e nada foge do controle desse Deus maravilhoso. Quando entendemos que Deus está no controle, que nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus, nós podemos descansar sabendo que temos um Deus que trabalha por nós. Mesmo quando o dia parece nublado, como hoje amanheceu nublado, chuvoso, nós não podemos contemplar o sol, mas sabemos que além das nuvens, o Senhor está cuidando de todos nós. Entre guerras e rumores de guerras, Deus está no controle. Descanse nessa verdade. Mas em segundo lugar, nós percebemos que entre guerras e rumores de guerras, precisamos buscar ao Senhor. Busque ao Senhor. Veja os versos 20 até o verso 35. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar o exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebradas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará para avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Porque virão contra eles navios de quintim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo.
Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O versículo 20 vai descrever aqui de maneira breve um rei intermediário que não durou muito tempo e que logo foi substituído por um rei excessivamente mau, um rei inescrupuloso, um rei insolente, um rei profano. No conteúdo dessa visão, nesse ponto, nós temos aqui aquele homenzinho Antíoco Epifânio IV, que nós já identificamos anteriormente nos capítulos 7 e 8. É aquele rei insolente que se levanta contra o povo de Deus, que subjuga o povo de Deus, um homem arrogante, prepotente, blasfemo. E ele aparece novamente aqui em Daniel capítulo 11. O texto nos indica como ele vai governar de maneira terrível, fará alianças mentirosas, enganosas, ele vai recompensar os seus aliados, ele vai fazer uma guerra contínua contra o rei do sul. O seu reinado vai ser marcado por ódio contra a santa aliança, contra o povo de Deus. E nesse trecho da visão, a ênfase aqui é mostrar como o reinado desse homem afeta diretamente o povo de Israel, o povo de Deus. Se a intenção da oração de Daniel nos capítulos 9 e 10 era saber o que estava reservado para o povo de Deus, nós temos aqui que o que estava reservado para o povo de Deus era muito sofrimento, era muita provação, era muita dificuldade, era muita perseguição. Estavam prestes a viver um período grande de aflição que eles nunca tinham vivido. E o que esse homem, o que esse Antíoco fez de profanação, de desgraça contra o povo de Deus, não está escrito, não foi pouca coisa. Veja, por exemplo, que o livro apócrifo de 1 Macabeus mostra sobre os atos desse homem contra o povo de Deus. E ordenaram às cidades de Judá que sacrificassem. Então grande parte do povo foi unida àqueles que haviam abandonado a lei do Senhor. Ou seja, alguns do povo de Deus abandonaram a Deus e se juntaram também a esse homem. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, o rei Antíoco edificou um ídolo abominável da desolação sobre o altar de Deus, e foram construídos altares em todas as cidades ao redor de Judá. E eles queimavam incenso e sacrificavam nas portas, nas casas e nas ruas. Eles rasgavam e queimavam com fogo os livros da lei de Deus. E todos os que estavam com o livro do testamento do Senhor, se eles fossem encontrados, se eles observassem a lei do Senhor, eles eram mortos. Veja que terrível. Ele queimava a lei do Senhor, matava aqueles que obedecessem à lei do Senhor. Em determinado episódio, ele sacrificou um porco, um animal profano, no templo do Senhor, e aspergiu o sangue daquele porco nos instrumentos dentro da casa do Senhor. Esse homem era terrível. Veja que barbaridade que ele fazia contra as coisas santas, contra as coisas de Deus. Mas algo que nós precisamos destacar aqui nessa passagem, talvez seja o ponto central do capítulo 11, é que em meio a esse esquema inescrupuloso, a essa corrupção desse homem, ao abandono do povo de Deus, de muitos que deixaram a Deus e começaram a seguir e andar junto no caminho desses reis, ele diz que aquele que conhece a Deus, o homem que conhece a Deus, vai ficar firme e vai agir. Em meio às perseguições, em meio às tragédias, em meio ao caos, entre guerras e rumores de guerras, aquele que conhece a Deus permanece firme. Permanece no Senhor. O que se segue então nos versos 33 ao 35 não é uma ação militar, mas uma ação moral. Muitos, inclusive sábios, caíram,
foram seduzidos, pecavam, tropeçaram. A expressão cair se repete ao longo dos versos 33, 34 e 35. E essa é uma ameaça real para nós hoje. Nós somos seduzidos com as lisonjas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com os valores desse mundo que causam um verdadeiro conflito dentro de nós, tentando nos afastar do nosso Deus. Mas aquele que conhece ao Senhor permanece firme. E a ideia aqui desse cair, do se levantar, do conhecer ao Senhor, é que em meio aos sofrimentos, às tragédias, esse clima de perseguição, isso serve para purificar o povo de Deus. Veja o verso 35, para serem provados, purificados, embranquecidos. Essa é uma mensagem para a igreja, para nós hoje. A fidelidade ao Senhor, ela inclui olhar para o Senhor, fixar os nossos olhos nele. O autor aos Hebreus nos diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Se estáis esquecido da exortação que como a filho discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. As provações servem para nos provar mesmo, nos aperfeiçoar, nos aproximar cada vez mais do Senhor, reconhecer que quando nós estamos fracos é que somos fortes, porque nós olhamos e reconhecemos que dependemos totalmente do nosso Deus. Nessa luta contra o pecado, e em particular aqui contra os nossos fracassos, tem o propósito de confirmar em nossa vida o amor de Deus para com os seus filhos, nos motivar a perseverar em santidade. E o exemplo supremo disso é Jesus Cristo. Jesus superou todas as piores punições por causa dos pecadores, por causa de pecado que não eram nem seus. Essa figura terrível aqui, registrada por Daniel, de um homem que se levantaria contra o povo de Deus, iníquo, dominador, perverso, tem o propósito de levar o povo de Deus à santidade. É essa a mensagem. A literatura apocalíptica, nós não temos tanto que nos preocupar. O que significa isso? Essas imagens, esses números, o que quer dizer tudo isso? Quando Jesus vai voltar, a literatura apocalíptica tem como foco mostrar como nós devemos viver em meio a tudo isso. E nós devemos viver em meio a tudo isso de maneira santa, de maneira fiel ao nosso Deus. É interessante quando Pedro ele escreve na sua carta, e fala a respeito da volta de Jesus, como se daria a volta de Jesus de maneira repentina. Mas ele não se preocupa em explicar quando. Não se preocupou em colocar datas. Mas ele se preocupou em que o povo estivesse preparado. Ele diz no capítulo 3, verso 11, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O próprio Jesus, quando fala a respeito do fim, nos exorta à vigilância. Ele diz, vigiai e orai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Eu virei como um ladrão, vocês precisam estar preparados. Meus irmãos, entre guerras e rumores de guerras, no meio do caos em que nós temos vivido nesse mundo, como nós estamos vivendo? Como seríamos achados por Deus se Ele voltasse agora para nos buscar? Precisamos olhar para Cristo.
profeta Daniel enfatiza no verso 32 que somente o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e vivo. E só há uma forma de conhecer o nosso Deus, que é através de Jesus Cristo. Só há uma forma de viver entre guerras e rumores de guerra em pé, firmes, guardados, que é através de Jesus Cristo. Se nós estivermos em Jesus, nós seremos fortalecidos, mesmo em meio ao mundo mau, ao mundo hostil ao Evangelho, à palavra de Deus. Se estivermos nele, seremos aperfeiçoados em meio às nossas fraquezas. Se estivermos nele, nós temos certeza do resultado final, glorioso. Busque o Senhor, conheça o Senhor. A mensagem de Daniel para aqueles que viviam no pós-exílio, em meio à perseguição, guerra, morte, assolação, oposição à sua religião era: conheçam ao Senhor e vocês serão fortes, serão vivos. A mensagem de Deus para nós hoje é: vocês podem conhecer a Deus através do meu Filho, através de Jesus Cristo. A nossa esperança está nele. Entre guerras e rumores de guerras, busque ao Senhor. Mas em último lugar, em terceiro lugar, entre guerras e rumores de guerra, tenha a certeza de que todo o que se levantar contra o Senhor será derrotado. Todo aquele que se levanta contra o Senhor será derrotado. Vejam os últimos versos, do 36 ao 45. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação. Por aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará a Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e ao que reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra a terra, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminará muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Nessa parte final do capítulo 11 de Daniel, ele parece falar de um outro rei. Não é mais aqui Antíoco Epifânio. Embora nós sejamos tentados a achar que se trata da mesma pessoa, nós percebemos aqui que se trata de uma outra figura. Porque ele faz coisas que Antíoco não fez. A gente percebe aqui que ele se levanta contra todos os deuses, se engrandece como se fosse o próprio Deus, e Antíoco não fez isso. O texto diz aqui que ele adora a força e não tem ninguém que consegue resistir a ele, mas Antíoco foi morto, foi resistido, ele não fez isso. O rei do sul fez guerra contra ele, o rei do norte também, os dois lutando contra esse rei. O que está acontecendo aqui? E o texto fala que até que chegue o tempo do fim, isso estará acontecendo. Talvez a melhor forma da gente entender essa passagem aqui, esse trecho, é o exemplo de duas montanhas. É como se até o versículo 35, Daniel ele estivesse numa primeira montanha, no alto da primeira montanha. E ele consegue vislumbrar a profecia em diante.
Embora o vale muitas vezes não consiga ver cada detalhe, mas ele consegue vislumbrar a profecia até por volta desse período pós-exílico, desse período interbíblico, até o ano 60 depois de Cristo. Mas a partir do versículo 36, é como se Daniel saltasse para a segunda montanha. O que ele contempla agora é o restante, é o tempo do fim, o final dos tempos, como queiram dizer. E é interessante que essa figura que Daniel descreve, ela é muito semelhante ao que a gente encontra lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, quando Paulo diz sobre o anticristo, sobre o homem da iniquidade. Paulo diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É isso que esse rei faz aqui, que Daniel descreve. E é interessante que, se você for observar na sua Bíblia aí na nota de rodapé, inclusive quando você percebe no versículo 36, ele faz menção, ele faz referência a esse texto de Tessalonicenses. Daniel descreve aqui duas pessoas que têm atitudes paralelas. Antíoco Epifânio, ele se voltou contra o Senhor, fez contra o povo de Deus coisas terríveis, mas no tempo do fim vai levantar-se alguém como Antíoco Epifânio, mas muito pior do que ele, fazendo coisas mais terríveis ainda, que vai tentar destruir a fé do povo de Deus, que vai se levantar contra o povo de Deus, que fará a mesma coisa, só que de forma muito mais contundente e severa. Em outras palavras, Daniel está dizendo aqui que existem vários anticristos ao longo da história. Várias pessoas que se levantam contra Deus, contra o povo de Deus, que são anti-Deus, que são anticristos. Ao longo da história, muitos tentam identificar quem é o anticristo, né? Alguns dizem que pela barbaridade que fez Hitler foi o anticristo. Alguns apontam, né, inclusive a nossa confissão, uma vez que ele se assenta no lugar de Deus, tem um poder semelhante à chave dos céus, que o Papa é o anticristo. Mas para além de identificar quem é esse anticristo ou quem não é, a discussão aqui não é essa, mas é observar para a consolação que nós temos aqui, que todos esses que se levantam contra Cristo, contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, esses homens, esses sistemas, eles irão cair. Eles serão derrotados. O verso 45 diz, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem socorra. A igreja tem sido alvo de ataques de Satanás ao longo de toda a história. O evangelho tem sido colocado à prova por ideologias, por filosofias humanas. A existência de Deus tem sido negada por muitos em nome de uma suposta racionalidade, em um culto à ciência. Mas, queridos, todos que se levantam contra o Senhor e contra o seu povo vão sucumbir. Mesmo contra todos esses ataques, a igreja do Senhor permanece firme, o evangelho permanece vitorioso e o povo de Deus continuará a existir, porque as portas do inferno não podem resistir, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, contra o próprio Deus. O livro de Daniel nos mostra de forma maravilhosa como ao longo da história reinos surgem, reinos caem, com força, com orgulho, com soberba, mas nenhum deles sobrou para contar a história. Todos passaram, todos tiveram início e fim. Mas o nosso Deus, Ele continua a governar todas as coisas, soberanamente, gloriosamente, de forma triunfante. Muitos tentaram calar a palavra de Deus, esconder a palavra de Deus, proibir, mas todos se foram e a palavra de Deus permanece intacta e o povo de Deus permanece marchando na terra.
Não tema o caos que estamos vivendo. Não tema as ameaças de Satanás espalhadas à nossa volta, tentando destruir a igreja, tentando destruir a família, tentando calar o povo de Deus, tentando reduzir a nossa fé a uma crença particular. Não tema, querido. Persevere. Por mais que aqueles que praticam iniquidade, que são perversos, que não temem ao Senhor, por mais que eles aparentam estar bem, por mais que esse sistema caído no qual vivemos, anti-Deus, anti-Evangelho, pareça triunfar, não se esqueça que aqueles que se levantam contra o Senhor, eles irão cair. Mas a igreja do Senhor, o povo de Deus, permanecerá firme, em pé, porque nós conhecemos a Deus. Somos sustentados por Ele. O que esse texto traz para mim, para você nessa manhã? Como nós podemos vivenciar essas verdades em nossas vidas? E eu gostaria de mostrar isso, desafiando os irmãos com 4 imperativos. E o primeiro imperativo é creia. Em Daniel 11, aqueles que conhecem a Deus é que são ativos e fortes, é que permanecem firmes. A fé no poder soberano de Deus, como é claramente mostrado nesse texto, é o fundamento, é a base para toda a nossa esperança, para a nossa atividade perante o Senhor. A história, ela não é simplesmente uma junção de coincidências aleatórias, não é uma trama simples que envolve mortes, guerras, homens bons ou homens maus, não. Mas a história é o registro da obra da mão de Deus, realizando o seu propósito soberano do início ao fim, ao longo de todas as eras. Creia nessa verdade, o Senhor está no controle. Creia nisso. Resista. Nós somos chamados para resistir fielmente, ainda que tenhamos que morrer. Nos dias de Antíoco, que estavam por vir, quando Daniel escreveu esse texto, alguns seriam seduzidos, pressionados pelas ameaças a abandonar a aliança, a passar para o lado inimigo. E aqueles que permanecessem fiéis e permaneceram, muitos morreram, perderam sua vida por causa do Senhor. O poder, o sucesso, a fama, o bem-estar pessoal, o prazer, podem até parecer atraentes para nós. Mas aqueles que conhecem ao Senhor, que temem ao Senhor, devem resistir a essas ofertas, mesmo que isso custe a morte. Algumas vezes obedecer a Deus vai representar a hostilidade do mundo, a hostilidade dos ditos amigos, parentes. Algumas vezes representará literalmente o martírio, a morte, mas nós devemos resistir. Podemos e devemos resistir, queridos, porque nós sabemos que a nossa vida não se limita a isso que nós vemos. Sabemos que a história continua quando morremos, porque existe uma eternidade. Nós podemos resistir e resistimos porque temos esperança da glória, cuja raiz está no controle soberano do Deus da história. Resistir, passar por qualquer sacrifício em nome do Evangelho, vale a pena, porque nós sabemos que aquele que nos colocou aqui, que nos fortalece, vai nos conduzir até o final glorioso da história. Resista, permaneça firme no Senhor. Ensine. Outros precisam saber que a história tem um propósito, tem um objetivo estabelecido por Deus. Meus irmãos, quantas pessoas são infelizes e estão desesperadas porque têm a sua esperança colocada no aqui, no agora. Quantas pessoas veem a história como um fatalismo, de forma cíclica, acreditam que é um sucessivo mundo de guerras, de paz, de coisas que vão se repetindo e nada muda, não tem esperança fora disso. Meus irmãos, nós precisamos ensinar, pregar
a anunciar que a história caminha para uma redenção final. Que existe um fim glorioso para aquele que teme ao Senhor, para aquele que conhece a Jesus Cristo e o confessa como seu Salvador. Podemos ensinar e pregar que existe esperança. A história desse mundo caminha para um final glorioso do nosso Senhor. E glorioso também para aqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Precisamos proclamar isso. Existe esperança no meio dessa história cheia de guerra, cheia de conflito, cheia de confusão. Ensine, fale disso para outras pessoas. Mas também ore. Entre guerras e rumores de guerra, a vitória não vem com a força do nosso braço. Não vem através de estratégias humanas, mas através de joelhos que se dobram, de homens e mulheres que buscam e adoram ao Senhor. Ore, ansiando contemplar o dia da vitória. Ore para que Ele nos fortaleça e nos mantenha firmes até lá. Ore para que o Senhor desperte aqueles que ainda não entenderam que Ele está no controle. Ore, ore, ore ao Senhor. Estudar história não precisa ser algo enfadonho e chato para você. Tampouco desesperador por ver tantas guerras, tantos massacres acontecerem, tantas dificuldades ao longo da história. Veja de uma forma diferente. Levante os seus olhos. Olhe para além das tribulações, das dificuldades que enfrentamos, que já enfrentamos e vamos enfrentar. Levante os seus olhos e contemple a linha de chegada da história. Deus está conduzindo todas as coisas. Olhe para a herança gloriosa que Ele tem guardado para todos aqueles que creem nele, que o conhecem. Olhe fixamente para a linha de chegada, dobre os seus joelhos, coloque o seu coração, a sua esperança em Cristo Jesus. É Ele quem já te conduziu até lá. Existe esperança para a sua história. Existe esperança para a nossa história. Existe esperança para a história do nosso país. E essa esperança se chama Jesus Cristo.